De um lado, se diz que a China é comunista, que o comunismo e o PT vão acabar com o Brasil. Do outro, que o comunismo seria o ideal, a implantação de um socialismo no Brasil para que todos tenham tudo exatamente igual. O que não te contaram é que toda moeda tem 3 lados. Fala rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é Os 3 Lados da Moeda, em que eu falo de economia e política de uma forma diversa. Então eu vou trazer um assunto pra vocês e a gente vai ver várias perspectivas sobre ele. E eu queria fazer esse primeiro vídeo, apesar de eu já ter falado bastante sobre isso nos stories do Insta, focando em comunismo e socialismo. Primeiro de tudo, a gente precisa definir. Eu vejo que existe muita dificuldade e também muita confusão entre esses dois termos. Vamos começar desse jeito. Bom, o socialismo, ele viria antes do comunismo. O comunismo acontece depois do socialismo. Ponto. Mas o que é cada uma dessas coisas? O socialismo, e aqui eu tô falando principalmente de uma perspectiva de Marx, Karl Marx, esse socialismo, ele viria de uma ditadura do proletariado. Na visão de Marx, na sociedade atual existe uma forte exploração da burguesia ou dos capitalistas que exploram os trabalhadores ou proletariado. Ambos os nomes acabam servindo para essas duas classes principais. Então Marx coloca essa dicotomia entre explorados, trabalhadores, proletariado, e os exploradores, burgueses e capitalistas. Nessa visão que ele coloca pra gente, a burguesia ela só ganha em cima do trabalhador. Ele deixa bem claro no livro dele que a burguesia ganha enquanto não faz nada e o trabalhador faz pra caralho e não ganha nada. Além disso, ele deixa bem claro que exatamente o que a burguesia, o capitalista, o dono da fábrica tá ganhando, ele tá ganhando porque ele tá tirando do trabalhador. Então, na realidade, vamos supor que eu sou um dono de fábrica e você é o trabalhador. Eu não tô te pagando todo o seu trabalho que você mereceria, o que seria efetivamente justo, porque uma parte eu tiro e pego pra mim. Além disso, na visão dele, que algum dia eu posso aprofundar mais, mas hoje eu quero que vocês consigam começar a entender e vejam que não é o bicho de 7 cabeças, o socialismo e o comunismo. Na visão dele, um grande problema está na propriedade privada e no dinheiro. Bom, primeiro, a propriedade privada é um problema porque a burguesia detém a propriedade, detém os meios de produção. Vamos separar. Se eu sou a burguesia e tenho os meios de produção, que são isso, os meios para produzir, desde uma máquina, por exemplo, até um caminhão, eu consigo fazer com que você trabalhe para mim porque eu tenho esses meios de produção e você se subordina a mim. E a propriedade privada, ela coloca barreiras entre a sociedade, aquilo que é meu, que é seu, permite inclusive a acumulação de capital. No livro de Marx, ele fala que uma das etapas para chegar ao socialismo, inclusive, é extinguir a propriedade privada. O Estado vai ter que expropriar, ele vai ter que pegar para ele a propriedade privada. O outro ponto que eu comentei é o dinheiro, porque um dos motivos que Marx fala que foi possível isso tudo acontecer é justamente o dinheiro. Ele chama de o dinheiro e o fetichismo da mercadoria. O dinheiro ele acaba sendo um meio que você posterga as trocas. Enquanto antes a gente trocava na hora, por exemplo, por escambo, ou numa sociedade ideal, eu trocaria com você o meu tempo de trabalho pelo seu tempo de trabalho, o dinheiro ele posterga as relações, de forma que quando o trabalhador trabalha para o capitalista, Marx diz que esse trabalhador está dando um crédito para o capitalista e que depois ele vai receber só ao final do mês. Dado esses problemas, por que eu estou explicando isso tudo para vocês? Porque essa é a base do que vai ser o socialismo, porque ele vai tentar mudar isso tudo que ele entende como sendo errado e como sendo explorador de uma classe específica. Com base nesse pensamento é que vai surgir o socialismo. Então, o socialismo seria essa extinção dessa sociedade extremamente injusta e que uma classe só enriquece em detrimento da outra. Assim seria instaurada uma ditadura do proletariado. Ele diz exatamente esse termo e que o proletariado iria se unir, todos os trabalhadores iriam tomar o poder. Então existiria um único partido apenas dos trabalhadores. Nesse governo, entre outras coisas, iriam ser, como eu falei, divididas todas as terras, tiradas as propriedades, seria extinguido o direito à herança, tudo deveria ser exatamente igual. Além disso, a gente sairia de uma economia de mercado para uma economia planificada, que eu comento bastante no Insta. Como assim? A economia de mercado é o que a gente vive hoje. Os preços e a produção, a distribuição são definidos pela oferta
e pela demanda. Vou dar um exemplo rapidinho. No começo da pandemia, o que aconteceu? Todo mundo queria máscara e álcool em gel. Como tinha pouco, as empresas não produziam ainda tanto, nem distribuíam tantas máscaras e álcool em gel, a oferta era pequena para muita demanda, para muita gente querendo comprar. O que aconteceu? Os preços subiram. Então eu antes que ia comprar 5 potes de álcool em gel, agora que o preço subiu, eu compro só 2. E aí acaba sobrando mais para outras pessoas, porque senão quem chegasse primeiro compraria tudo. É um sistema que ocorre naturalmente, né? Aí depois que tava muita gente querendo, a oferta, as empresas perceberam isso, começaram a produzir e começaram a distribuir mais. Outras empresas entraram no mercado e com maior oferta de álcool gel, o preço baixou. E a oferta e a demanda ficaram parecidas. Então, nessa economia de mercado, a gente consegue saber que tem algum problema acontecendo naturalmente pela oferta e pela demanda, com os preços subindo e descendo. Eles dão um sinal de que está tendo escassez, de que está faltando produto. Como isso aconteceria no socialismo e no comunismo? Essa economia de mercado seria extinta, não deveria existir. Então teria que sumir isso, até para extinguir o dinheiro, e sugerir uma economia planificada. Por que planificada? Porque justamente quem vai mandar, controlar é o Estado. Ele vai ditar, ele vai falar quanto vai ser distribuído, quanto vai ser produzido, quais vão ser os preços, quanto vai para cada família. Existe um controle total pelo Estado disso está sendo feito. Bom, depois de muito tempo, tudo isso sendo feito, o Estado ficando cada vez maior e controlando tudo e trazendo essa igualdade para a sociedade, é que viria o comunismo. Depois disso tudo sendo feito, o Estado sumiria e a gente viria numa sociedade em paz, igual entre todos, sem Estado. Esse seria o comunismo, que nunca existiu. Não existe país comunista, a China não é comunista e o comunismo nunca existiu. Só para fechar alguns pontos principais, que a ideia hoje é trazer isso do comunismo e do socialismo para vocês, mas algumas coisas que precisam ser ditas. Na União Soviética, que foi uma tentativa, né, do socialismo para um dia chegar no comunismo de Marx, tentou-se, por exemplo, fazer essa extinção do dinheiro. Não deu certo e acabaram voltando ao sistema meio a meio. Então o Estado, ele ainda mandava, ele controlou na União Soviética o quanto produzia, tinha cartões que cada família utilizava, porque podia pegar apenas uma quantidade determinada de cada bem, mas ainda assim existia um pouco dessa economia de livre mercado, um resquício dela. Então o Estado mandava, controlava, falava os preços, a quantidade produzida, mas não foi possível extinguir o dinheiro. E outro ponto importante, também para dar mais uma geral para vocês, todas as críticas de Marx que são feitas, muitas críticas contundentes, tem apenas uma que eu preciso falar para vocês que é um erro, um equívoco. Porque aqui eu trago várias perspectivas, mas quando algo é efetivamente comprovado, eu preciso falar. E são poucas as coisas que a gente consegue bater o martelo, mas a verdade não é relativa. Então essa teoria de que eu só ganho porque você só perde, não faz sentido. Vou explicar pra vocês por quê. Bom, primeiro que depois tiveram teóricos, economistas que falaram da geração de valor, que é possível gerar valor quando você produz algo, e se eu realizo uma troca com você, eu ganho e você também ganha. Porque você tá querendo isso que eu tô te dando e eu tô querendo que você tá me dando em troca, desde de uma troca de objetos até um salário em si. Mas isso ainda fica meio na teoria, né? Apesar de ser uma teoria boa, é teoria, ainda assim as duas teorias podiam colidir. Um ponto principal fundamentado em dados na prática é que a riqueza mundial ela vem aumentando muito. É um gráfico, eu vou até colocar aqui. A riqueza ela vem aumentando ao longo do tempo. Uma pessoa hoje que é pobre, não que ela não tenha que melhorar e que a vida dela seja boa, mas nem se compara aos ricos de antigamente. E além disso, a pobreza vem diminuindo muito. Então, não teria como eu só ganhar em cima de você, sendo que a riqueza do mundo vem aumentando, a pobreza vem diminuindo e o número de bilionários ao mesmo tempo vem aumentando. É claro que sim, temos desigualdade, são outros tópicos a serem discutidos, mas a ideia de que um só ganha porque o outro perde não consegue ter base sustentada visto isso. Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos principais de socialismo, comunismo, de onde veio, e aos poucos eu vou me aprofundando em cada coisa. Sobre Marx, por exemplo, e o dinheiro e o fetichismo da mercadoria, tem muita coisa pra falar. De tudo que eu falei, comentem aqui o que vocês acharam mais interessante, que eu faço o próximo vídeo mais aprofundado. Compartilhem, curtam e mandem para aquele amigo que precisa saber disso. Valeu!